Olá, seja bem-vindo ao canal do Autismo Pensante. Me chamo Ricardo, sou autista, ativista, comunicólogo, estudante de direitos humanos e mais um monte de outras coisas. Enfim, hoje eu vou falar sobre um assunto, né, que é bem recente mesmo, sobre o caso da Juliana Caldas ter criticado o filme do Leandro Hassum, né? Então, envolve creepface, capacitismo e tudo isso que envolve esse universo da deficiência. Então, caso você tenha gostado do tema do vídeo de hoje, aperta no botão de gostei para mostrar que gostou, e caso você queira acompanhar mais sobre pautas relacionadas ao autismo, outras deficiências, junto com outras pautas, principalmente a política, aperta no botão de se inscrever no canal para acompanhar esse tipo de assunto. E é isso, vamos finalmente falar sobre esse caso. O que acontece é o seguinte: a Juliana Caldas é uma atriz, né, uma pessoa com nanismo, uma atriz famosa, já participou inclusive de novela da Globo. Ela criticou um filme que o Leandro Hassum participou, né? Ele participou também como atuação, né? Como um cardiologista, só que, né, no caso, o nome do filme é Amor Sem Medida. No caso, ele interpreta um personagem com nanismo, né? Então, o que aconteceu? Fizeram uma computação gráfica para fazer com que o Leandro Hassum conseguisse, né, de forma artificial, né, ser transformado numa pessoa com nanismo para fazer a interpretação. Foi isso que aconteceu. Eu não assisti o filme tá na Netflix. Quem quiser se dispor a essa tortura, vá, né? É por conta e risco. Eu não assisti e nem vou assistir porque eu tenho mais o que fazer da minha vida. Mas a ideia é essa do que aconteceu no filme. Agora, qual é a problemática do filme, né? O Amor Sem Medida, né? O Leandro Hassum foi bastante criticado pela Juliana Caldas, e muitos dos pontos que ela colocou no vídeo do Instagram dela, né, que inclusive eu vou deixar os dois links, o link da notícia e o link do vídeo dela na descrição do vídeo, para vocês darem uma olhada na íntegra, enfim. Mas boa parte do que ela falou, eu falo aqui também. A primeira questão é a parte do creepface. O creepface, para quem não sabe, é o ato de, dentro do ramo do entretenimento, principalmente, é o fato da pessoa sem deficiência interpretar uma pessoa com deficiência, né? Do mesmo modo que existiu o blackface, enfim, que basicamente é uma pessoa branca interpretando uma pessoa preta, né? Principalmente de forma pejorativa, como acontecia bastante. No creepface não é diferente. A única diferença é a diferença de ser uma pauta de deficiência, né? Então, como é um filme voltado para o humor, é bem complicado, primeiro, ser um creepface, né? Como eu falei, no caso, uma pessoa sem deficiência interpretar uma pessoa com deficiência. Além disso, houve ainda um negócio que eu acho ainda mais absurdo, né? Que fizeram com que o Leandro Hassum, uma pessoa sem deficiência, fosse introduzido ao filme como um personagem com deficiência, com nanismo no caso, de forma artificial, né? Usaram de computação gráfica para isso, em vez de contratar um ator com deficiência, uma pessoa com nanismo, para interpretar o filme. O segundo ponto é em relação a piadas capacitistas. Uma das piadas que fizeram com que a Juliana Caldas, como uma pessoa com deficiência, ficasse bastante triste com o filme, ela chegou a chorar no vídeo do Instagram, enfim, foi a piada em relação ao órgão genital, né, do personagem, enfim, meio que comparando com o tamanho da pessoa com nanismo, enfim, isso é uma piada bem violenta, né? Então, existem vários tipos de
de capacitismo, né, de ações capacitistas dentro do entretenimento. Sobre o Creepface, por exemplo, apesar de não ser um filme voltado ao humor, tem um exemplo do filme Music, que eu já fiz vídeo sobre isso, inclusive. Vou deixar aqui no card para quem quiser ver, ou no final do vídeo. Então, são tipos de situações que é bem complicado você fazer Creepface, né, pegar uma pessoa sem deficiência para interpretar uma pessoa com deficiência e também ainda fazer de uma forma pejorativa, como o caso de humor. Agora, porém, isso não quer dizer que uma pessoa com deficiência não possa se dispor a fazer um trabalho humorístico com o objetivo de fazer piadas de duplo sentido, por exemplo, voltado à própria deficiência. O próprio caso brasileiro, né, que a gente tem é em relação a esses programas de humor, né, como principalmente a Praça é Nossa, que se utilizava bastante desse artifício humorístico, se é que pode dizer que isso é humorístico de verdade. Mas, enfim, são os tipos de programas que utilizam dessa pauta da deficiência, né, no caso mais específico, da pauta das pessoas com nanismo, para inserir um aspecto humorístico e vexatório, né, de certa forma, para esse tipo de população, o que acaba gerando, evidentemente, um reforço de que toda pessoa com deficiência é uma pessoa ou infantilizada, ou uma pessoa que não tem capacidade cognitiva, não tem capacidade de ser uma pessoa independente, apesar de que existe a teoria da interdependência, que é a teoria que eu sigo, enfim, isso é para outro vídeo. E também reforça um aspecto de humorístico, né, no caso de transformar a pessoa com deficiência numa chacota, né, perante a sociedade. Porque uma coisa é você ser um personagem com deficiência para interpretar um aspecto, de certa forma, existente na sociedade. O problema é que isso pode reforçar certos tipos de comportamento, e é o que realmente acaba acontecendo. Né? Isso, assim, dentro da deficiência acontece, mas fora da deficiência, em outros movimentos sociais, também acontecem. Por exemplo, não necessariamente no quesito humorístico, mas em outros tipos de reforço. Por exemplo, nas pautas LGBTQIA+, nas próprias pautas do movimento preto, né? Então, tem essas questões que acabam reforçando certos comportamentos que acabam afligindo minorias sociais. Então, dito tudo isso, tem ainda o terceiro ponto, que é a questão do limite do humor. Muito se fala sobre o limite do humor, que muitos humoristas, principalmente os humoristas mais direcionados para a direita do espectro, acabam fazendo essa crítica, né, a essas pessoas que falam de limite do humor. Eles falam que não existe, enfim, aquela coisa toda. Mas na verdade existe. O limite do humor, né, a gente se pauta como algo socialmente construído. Então o limite do humor, ele vai oscilando, né, de certa forma, de acordo com a sociedade, de acordo com o tempo, de acordo com o espaço, enfim. Um dos exemplos que evidenciam que há limite do humor é a questão propriamente do blackface. Você não vai pegar assim, certas raras exceções que existem, mas de forma geral você não vai, como humorista, né, não vai achar certo uma pessoa usar de um artifício de blackface como objetivo de humor. Então, da mesma forma que você não utiliza do blackface, você também não vai utilizar de piadas voltadas a pessoas com deficiência, piadas gordofóbicas, piadas LGBTQ-fóbicas, justamente para objetivo de chacota. Então, esse basicamente é o limite do humor. O limite do humor é o que a sociedade define no tempo e espaço. Inclusive, uma crítica que esse pessoal do humor, né, principalmente do stand-up, faz esse limite do humor, entre aspas, é que as minorias estão de mimimi, as minorias estão reclamando, sendo que é muito fácil reclamar
dessa reclamação, né? Justamente porque normalmente, de forma geral, a pessoa que tá fazendo piada com minorias sociais não é de minoria social. Então é muito fácil você ser uma pessoa branca, hétero, sem deficiência. Tem a questão de classe também, classe social, que influencia de certa forma, obviamente. E você fazer piadas com minorias sociais. Então é muito mais fácil, né? O difícil é você depois ser alvo de piada e aguentar chacota por causa disso, né? Por causa desse tipo de reforço. E o caso do amor sem medida acaba, de certa forma, reforçando esse tipo de coisa. Claro que a obra em si, né? Individualmente, ela não tem um peso muito grande. Porém, essa obra, junto com várias outras obras, voltadas a pessoas com deficiência, voltadas a tirar chacota de pessoas com deficiência, fazer piadas de duplo sentido, ao longo do tempo, acaba moldando a percepção da população que está consumindo aquele tipo de conteúdo a ter uma visão diferente em relação a esse grupo minoritário, né? Então, como essas obras acabam gerando essa desumanização, essa humorização da condição, acaba gerando ações na vida real, o que acaba atingindo essas pessoas com deficiência. E por último, mais não menos importante, é a questão mais hipócrita de todas. Eu não vou me estender muito nesse assunto, porque eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso, mas é a hipocrisia das pessoas, né? Porque se fala muito sobre defesa das pautas LGBTQIA+, defesa das pautas feministas, defesa das pautas do movimento negro, movimento preto, enfim, mas quando se fala em deficiência, basicamente todo mundo, ou quase todo mundo, né, tirando as pessoas com deficiência e alguns apoiadores, tirando isso, todo mundo caga pra deficiência, né? A gente tá o dia 3 de dezembro agora, né, a data que esse vídeo foi postado, é a data do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e esse filme é um mini presente, né, de certa forma, né, eu estou sendo irônico nesse caso, é um mini presente em relação à pauta das pessoas com deficiência, né, justamente perto da data, né, do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o Leandro Hassum lança um filme voltado a falar de pessoas com nanismo de uma forma que busca tirar chacota, de certa forma, posta na Netflix, que é basicamente o maior streamer que existe, né, o maior serviço de streaming que existe até hoje, né, com um catálogo até que bem extenso de filmes para várias pessoas assistirem e aí sim fazer com que o que eu falei anteriormente se concretize, né? Acabe fomentando um tipo de comportamento voltado a tirar sarro de pessoas com deficiência, no caso, pessoas com nanismo. Então, é realmente uma hipocrisia imensa, né? Porque quando se fala em pautas minoritárias, a gente tem que defender todas as pautas minoritárias, não escolher só uma pauta que vai te agradar, que vai te beneficiar de alguma forma. Então, só tenho a lamentar com relação a isso, porque realmente é complicado, né? A gente luta, né, como movimento da deficiência, a gente luta para todos os dias, né, as pessoas com deficiência sejam respeitadas, né, sejam respeitadas dentro da sua deficiência, enfim, mas infelizmente mesmo pessoas ditas progressistas, né? Eu não estou falando no caso do Leandro Hassum especificamente, mas de modo geral, as pessoas que se dizem progressistas, elas mesmas acabam negligenciando muito essa pauta da pessoa com deficiência. Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Comente o que você achou sobre esse filme, se você assistiu, né, primeiro, né, esse filme e quer confirmar algumas informações que eu passei aqui. Comente aqui embaixo o que você achou sobre essa fala da Juliana Caldas. Recomendo vocês assistirem um vídeo
dela, que é um pouquinho extenso para padrões do Instagram, mas é um vídeo que é bastante esclarecedor, né? Então comente aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações e nos vemos na próxima. Até a próxima, tchau!